Eis, disse Jesus, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples de sabedoria, de raciocínio, como as pombas. E acautelai-vos dos homens. A humanidade é frequentemente perigosa. Tenham cuidado, existem pessoas tramando, querendo levar vocês aos tribunais, querendo colocar vocês sob situações de constrangimento, de opressão, seja social, seja religiosa, a forma do açoite. Sim, isso acontecerá especialmente se vocês andarem vinculados a mim. Quanto mais evangelho houver em vocês, mais tais coisas poderão acontecer. E as opressões podem vir de todos os lados, até de autoridades superiores. Mas quando isso acontecer, não fiquem intimidados, deem testemunho do evangelho. Vocês já vivem o evangelho, não temam afirmá-lo. Não importa a quem vocês sejam entregues, nem a que autoridades, nem a que absurdos de poder. Se isto acontecer, não fiquem preocupados em como ou em o que vocês haverão de falar ou de responder, porque naquela mesma hora o Espírito Santo lhes concederá o que dizer, porque vocês não vão falar de vocês mesmos, vocês vão falar motivados pelo amor do meu Pai que fala em vós. Mas saibam, sem ilusões românticas, que os dias são difíceis e as dificuldades brotam de dentro das nossas mais profundas intimidades, das nossas relações mais intestinas, porque um irmão entrega à morte outro irmão, um pai boicota o filho, devora o filho, não tem afeição pelo filho ou pela filha. Filhos, que se levantam todos os dias contra os seus pais e intentam o mal deles e os odeiam com ódio mortal. E saibam, vocês serão, quanto mais os dias se tornem iníquos, mais odiados vocês serão pela vivência e pela coerência que vocês mantiverem com o Evangelho. Aquele, porém, que perseverar, que não se intimidar, este será salvo. Mas saiba que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, já está de bom tamanho, e o servo como o seu senhor. Mas prestem atenção, se eu que sou o mestre de vocês fui chamado de Belzebu, eu que sou o dono da casa de vocês fui assim chamado por eles, como é que vocês acham que vocês vão ser chamados? Se vocês se parecerem comigo, vocês vão ser chamados de diabos, de demônios, de satanases, justamente pelos líderes das sinagogas, das instituições, dos poderes controladores. Portanto, sabendo disso, sem ilusão, não tenham medo de nenhum deles, porque nada está encoberto que não venha a ser revelado. Nada está oculto que não venha a ser conhecido por todos. Por isso não tenham medo. Se eles tentarem confabular, fazer uma proposta de corrupção da alma de vocês às escuras, confrontem-os em plena luz. E se eles ficarem querendo dar alguma ideia corruptora no pé do ouvido de vocês, anunciem da varanda da verdade. Não temam os que no máximo podem matar o corpo de vocês, mas não tem nenhum poder sobre a alma de vocês. Temam sim aquele que pode antes fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Podem fazer você abismar-se na degradação. Esses são os que têm que ser temidos, e o primeiro deles é você mesmo. E todo aquele outro que você consinta
que com ideias, palavras, opiniões, pensamentos, emoções, penetre você, controle você e destrua o seu interior. Aqueles que querem e podem matar meu corpo não mataram nada porque não me mataram, mataram o corpo que me percebe. Mas quando eu faço concessões ao que mata minha mente, minha alma, minhas emoções, meu espírito, eu estou matando aquilo que, se morrer, é desgraça eterna para mim. Saibam, vocês têm significado. Saibam, vocês estão sob o olhar do Pai. Nada acontece sem o consentimento dele, portanto, confiem. Confiem. Porque até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Por isso não tenham medo. Vocês valem mais do que tudo mais ao que vocês atribuem valor à volta de vocês. Para o Pai, vocês valem infinitamente mais. Portanto, todo aquele que me confessar, que não tiver medo de viver o Evangelho, já está ancorado nos céus. Aquele que for covarde e retroceder na vivência sincera da palavra, esse se desancorou do reino de Deus. E não fiquem pensando que, neste momento da história, andar comigo é um trabalho para polianas moças, desfilando romances pela história. Não. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Não tenho utopias. Utopias utópicas, utopias não realizáveis. Tenham sonhos e realizáveis e andem na direção deles. Eu estou aqui e a minha presença nesse mundo caído produz divisão. Divisão entre pai e filho, entre filha e mãe, entre nora e sogra, por causa de consciência. Assim é que os inimigos do homem são os da sua própria casa, frequentemente. Mas fique sabendo que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, mais do que o Evangelho, mais do que a consciência do reino, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que ao Evangelho, ou seu marido, ou a sua mulher, ou qualquer um, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz de compromisso, de consciência, de obediência em fé e vem após mim, quem não faz isso sabendo de mim, conhecendo tudo, não é digno de mim. Assim, quem acha a sua vida como existência gloriosa neste mundo, perdê-la. Mas aquele que investe a sua existência no amor, servindo ao próximo, ainda que outros digam que ele está perdendo a sua vida, esse a achou. E saibam também que quem recebe vocês, me recebe a mim. Assim como quando vocês recebem um outro, é a mim que vocês me recebem. E quem me recebe, recebe o meu Pai que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão de um profeta. Quem recebe um justo, no caráter de pessoa justa, recebe galardão de justiça. E quem dá a beber um copinho de água fria a um desses pequeninos, só porque ele é um serzinho humano, identificado comigo, não pela religião, mas pela mera existência, pela debilidade e pela sua própria fraqueza, quem a ele acolher, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Este é o Evangelho, esta é a mensagem, esta é a palavra de Jesus. Jesus, agora faz esta palavra incendiar mentes e corações. Faze como, ao ser pronunciada da tua boca, ela ardeu o coração de pessoas. Faze com que agora haja incêndios de convicção, de consciência, de libertação, de decisão sendo tomada por todo mundo que ouviu a mensagem do Evangelho agora. Por favor, levanta-nos no ânimo, na coragem, salva-nos da covardia. Coloca dentro de nós a intrepidez dos que confiam e não retrocedem. É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus.
No fim de tudo, minha gente, vai ficar só você e Jesus. Só Jesus e a mulher. Só eu e Jesus, é só isso que importa. É só isso que vale. É só isso que interessa. É só isto que decide. É só isto que completa. É só isto que consuma o que tem que ser consumado. Só eu e Jesus. Quem consegue, em fé, se divorciar, se separar das trilhões de tentativas de manipulação de fora, que confundem a mente da gente, e concentra a sua mente em dizer: eu vou me deixar corrigir e disciplinar pelo Evangelho, pela mente de Cristo no Evangelho, pelo Espírito Santo aplicado em mim pelo Evangelho, e o Evangelho aplicado em mim pelo Espírito Santo. É assim que viverei. Aí você começa a ter chance, não de entender tudo o que te acontece, mas de crer e saber que o que você entende que lhe aconteça ainda vai mudar de percepção e de compreensão para você. Muitas vezes você acha que entendeu o que pensa que entende, mas à medida que o tempo passar, você entenderá melhor ou entenderá até diferente daquilo que hoje você pensa que entendeu. E aquelas outras milhares de coisas que a gente não entende, que a gente não sabe nem por que estão acontecendo, aquelas que são aleatórias, aquelas que são súbitas, aquelas que são derrames de uma mão soberana sobre nós, que estão para além da nossa verificação, essas que carregam o impacto do absurdo, a gente só vai entender depois. Foi como Jesus disse a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora, tu compreendê-lo-ás depois. Ou é o que Paulo diz em Efésios 2, no capítulo 10, quando afirma: nós somos feitura, artesanato de Deus. Estamos sendo feitos como um artesanato divino, pela mão de Deus. Estamos sendo criados em Cristo Jesus para boas obras, para um bom fim, para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Para boas obras que Deus destinou de antemão, que nós nos tornássemos herdeiros delas e expressão dessas bondades divinas na terra. Só que enquanto a mão está fazendo, enquanto o artesão está trabalhando, enquanto o oleiro modela o barro, muita coisa acontece. O barro e a obra e o artesanato não entendem a mente do artesão. Olhe a ilustração, meu áudio aberto. Está aí. Se imagine sendo o habitante de dentro do copo. Você habita o interior do copo. Está chovendo, coisas esquisitas na sua cabeça. Sem nenhum aviso prévio. Aí tem uma invasão de um funil, uma sucção que puxa você. E mais derrames. O derrame do negro, o derrame do cinza, o derrame. Aí você diz: meu Deus, eu até que tive momentos azuis na vida, mas agora atenção, amarelo, preto, que é isso? Ainda tem essa coisa de sucção na minha cabeça. Veja, se você é um habitante do copo, nada faz sentido. Oi, doeu. Mas se você está aqui do lado de fora do copo, começa a fazer algum sentido. O que de dentro do copo é um derrame incompreensível, do lado de fora começa a formar desenhos, paisagens, cenários, outras realidades que você que habita o copo só vai enxergar depois que você se isentar do copo e olhar de fora com fé, com maturidade, depois de tempos, depois de horas. Tudo vai fazendo sentido, depois de anos, depois de décadas, depois que os cabelos jovens dão lugar aos grisalhos da velhice,
tudo começa a ficar mais claro. E frequentemente você olha para trás e começa a dizer, meu Deus, tudo aquilo do que eu reclamei, que eu chamei de absurdo, de catastrófico, sem aquelas presenças, sem aqueles tons, sem aquelas medidas, sem aquelas invasões, sem aqueles desconfortos que me habitaram enquanto eu era apenas um habitante do copo, nenhuma dessas belezas teria se manifestado na minha vida. Esse cenário lindo não teria sido construído em mim. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia, tudo fará sentido.